Boa noite a todos, espero que todos estejam bem nessa quinta-feira à noite, dia 26 de março, quarentena. Hoje eu fiquei muito feliz que chegou um livro que eu tinha encomendado, eu estava esperando desde o ano passado, desde que anunciou que ia ser lançado. Quem me conhece sabe como eu estou feliz nesse momento. O livro é esse aqui, Morality, do Rav Jonathan Sacks. E eu estou super ansioso para ler e ver alguns insights para compartilhar com todos vocês. O que me inspirou a dar essa aula que a gente vai fazer agora foi uma figurinha que foi compartilhada num desses grupos de WhatsApp. E a figurinha mostrava assim, mostrava vários chineses, né? Muitos chineses com uma máscarazinha e mostrando numa timeline, numa linha do tempo, que as últimas doenças elas vieram da China. O que é verdade. Isso é verdade. Mas a mensagem tácita, subliminar do meme é muito perigosa. E eu vou explicar por quê. Mas antes de explicar por quê, eu preciso introduzir para vocês um conceito que é muito torani, muito judaico, que é do respeito e do amor que a gente tem que ter pelo estrangeiro. Quando a gente fala estrangeiro, que é uma palavra talvez muito peculiar, diz respeito ao seguinte: todo aquele que não faz parte do seu grupo mais íntimo. Seja esse grupo mais íntimo a sua família, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua cidade, as pessoas que torcem pelo mesmo time de futebol que você, as pessoas da sua nação. Percebe? É todo aquele que não faz parte da sua panela. E a Torá ela enfatiza muito isso. Muito. Diversas vezes. Sefer Devarim, Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, repete isso muitas vezes. E associa isso inclusive com a ideia de eu sou o teu Deus, que te tirou do Egito e você deverá amar o estrangeiro. A relação aqui sobre tirar do Egito é muito direta, né? Por quê? Porque nós fomos prejudicados no Egito justamente porque éramos estrangeiros. Eu vou explicar com um pequeno parênteses. Antes, e isso é história, não é somente teologia. Antes de acontecer a escravidão dos judeus no Egito, aconteceu do domínio de uma tribo estrangeira, uma civilização estrangeira, conseguiu dominar, derrotar todo o Egito. E essa civilização se chamava Ixos, Hicsos. E aí isso causou um grande alarde, uma grande preocupação. Os egípcios eles conseguem retomar o domínio do Cairo, de todo o delta do Nilo, tudo isso, eles conseguem expulsar os Ixos, mas isso marcou a ferro e fogo a alma dos egípcios no sentido de que o perigo está lá fora. Isso ficou marcado para sempre. Então, aquela preocupação de Faraó, que a gente lê no Sefer Shemot, falando, poxa, os judeus eles estão se multiplicando demais, e algum dia eles vão dominar a gente. Está nesse contexto da dominação prévia, né? Inclusive, tem alguns historiadores que fazem um paralelo, mas isso não é consenso, de que o faraó que recebeu amigavelmente José era um rei Ixo e não um rei egípcio, né? A gente lembra que no início do Sefer Shemot a gente fala aquele faraó morreu, né, o que conheceu José, e levantou um outro faraó. Então alguns historiadores fazem esse paralelo de que na verdade foi uma mudança do governo, a civilização que estava dominando o Egito mudou, mas não é consenso, tá? É uma mera curiosidade que eu estou compartilhando com vocês. Mas enfim, voltando ao tema principal, o fato é que nós fomos escravizados justamente pelo medo do estrangeiro. Indo um pouco para o ponto de vista antropológico, desde que nós éramos caçadores e coletores, né, no Paleolítico, na época
da Idade Antiga, na pré-história, isso sempre foi uma lei. Qual é a lei? Que todas as tribos que eram estranhas representavam um perigo, porque da passagem do Paleolítico para o Neolítico começa a ter acúmulo de riqueza, começa a ter agricultura e começa a ter saques. Então, aquela riqueza que foi produzida por uma tribo, pela tribo A, ela tem que ser defendida, porque ela representou todo o esforço da tribo A, ela tem que ser defendida em relação às ameaças aos saqueadores de uma tribo B, que é estranha, que é estrangeira e que é uma ameaça. Tá? Então aqui, até essa primeira parte, a gente explicou todos os aspectos, digamos assim, científicos para explicar, e também teológicos, para explicar essa ojeriza, esse medo com relação a tudo que é diferente. Porém, existe também no campo íntimo, no campo psíquico de todo ser humano, existe uma neurose bastante forte e que se repete constantemente. E a neurose é a seguinte: é muito difícil para a gente admitir que os nossos problemas são causados por nós mesmos, por algumas atitudes que a gente toma e que nos causa muita dor e sofrimento. Disso, a nossa mente, para se proteger desse sofrimento adicional, ela faz com que automaticamente nós nos tornemos, como se diz, que a gente se torne uma vítima da situação. Que a gente se coloque como, não foi uma culpa minha, foi algo externo a mim que me causou isso. Se você se coloca no papel de vítima, consequentemente é necessário que exista um vilão, exista um fator externo que esteja te prejudicando. E assim você consegue aliviar a dor secundária de admitir que aquele sofrimento é causado por você mesmo, por causa da dinâmica da sua própria mente. Então, se existe um vilão, existe uma série de vilões à disposição. Ao longo da história, os judeus eles foram muito taxados de vilões. E não à toa, porque os judeus eles têm a característica de estrangeiro, de invasor. Justamente porque nós fomos espalhados por várias nações e o fato de nós termos costumes muito distintos e posturas muito distintas dessas diversas nações por onde a gente viveu, a gente sempre foi taxado de estrangeiro. Então, não à toa, durante a peste bubônica, vocês já devem ter escutado isso, os judeus eles foram acusados de causar a peste bubônica. Isso por um fato muito peculiar, que os judeus adoeciam menos com a peste bubônica. Alguns, até cientistas, né, historiadores, atribuem isso aos hábitos de higiene decorrentes da própria religião, né? O hábito de fazer Netilat Yadayim, o fato da gente ter algumas leis de nos afastarmos de animais rastejantes, né? A peste bubônica era uma pulga de ratos, né? Então a questão das leis de pureza e impureza, nesse caso, jogavam a favor. Mas de qualquer forma, os europeus, nessa época, eles atribuíram a culpa para os judeus, porque olharam assim, poxa, olha lá, os judeus eles não estão sendo afetados pela peste, ou tem muito menos gente morrer, eles que estão causando a peste. Aí matavam os judeus para tentar erradicar a peste. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de... Eu não, né? Os economistas chamam de correlação espúria. E eu vou dar um exemplo do que é uma correlação espúria. Vamos dizer que alguém consegue encontrar de maneira estatística uma relação entre o número de formiguinhas que tem no meu quarto e o tamanho da demanda, da necessidade de gasolina no mundo. Tá bom?
alguém viu assim, bate exatamente o número de litros que é consumido no mundo é igual ao número de formigas que eu encontrei num formigueiro. E aí, de repente, o formigueiro todo adoece, diminui, e aí a demanda também de gasolina no mundo inteiro cai por causa do coronavírus, e aí a pessoa chega e fala assim, haha, viu? Acabei de provar que essa correlação está muito certa, porque exatamente o número de formiguinhas que diminuiu foi na mesma proporção que diminuiu a demanda, a necessidade de gasolina. Qualquer um pode perceber que essa correlação ela não condiz com a realidade. Apesar dos números poderem ser, de maneira fortuita, serem correlacionados em termos numéricos, não há nenhuma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Então, isso é o que os economistas chamam de correlação espúria. Então, voltando para o caso, a gente terminou então esse capítulo, essa parte, falando de que não podemos culpar os estrangeiros pelo mal que nos aflige, que isso inclusive foi algo que prejudicou muito o povo judeu ao longo dos séculos, que isso é uma tendência natural do ser humano, e a cura para isso, né? A cura para o dilema entre vitimização e vilão é basicamente colocar nesse teatrinho mais um personagem, que é o protagonista. À medida que nós assumimos o protagonismo das nossas próprias vidas, é que a gente consegue escapar dessa dicotomia vilão e vítima. A gente vai diminuir muito mais a vitimização que a gente faz em relação às nossas próprias vidas e a gente vai sofrer muito menos à medida que a gente toma as medidas necessárias para corrigir aquilo que nos causa sofrimento, ao invés de simplesmente atribuir a um fator externo, porque é muito cômodo, né? Um fator externo, ele está fora do nosso raio de ação, está fora da nossa zona de controle, então é uma saída bem fácil, mas é uma saída muito perigosa. Agora, voltando para o caso da China. Como eu comecei lá atrás, né, o meme falando de que todas as doenças vieram da China, a mensagem perigosa desse meme é falar que o chinês é o culpado pela disseminação do vírus. E isso está muito incorreto. Por quê? Esse vírus que agora a gente está lidando, semelhante ao MERS e semelhante ao SARS, o H1N1, ele de fato ele teve uma propensão maior a se formar na China do que em qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Por causa dos chamados wet markets. Wet markets, meus queridos, é um mercado onde se vende criaturas vivas e criaturas de caça, criaturas que não são comumente consumidos. E por que eles têm essa propensão? Muito simples, porque na biologia dos animais existem bactérias, existem vírus que convivem na própria fisiologia de cada um dos animais e estão em equilíbrio harmônico com o sistema de anticorpos desses animais. Porém, quando esses animais eles são colocados juntos em um pequeno espaço de confinamento, esses animais começam a trocar substâncias, suor, saliva, eventualmente pus, entre eles, e isso desequilibra o sistema imunológico de cada um deles. Por quê? Porque o vírus ou a bactéria de um acaba se encontrando com o sistema imune do outro, que não está preparado para responder a isso, e começa a ser acometido de uma doença. Em última instância, isso acomete também o ser humano, que vai consumir esses animais ou que está convivendo nesse wet market. Tá bom? Até aqui é pura ciência, né? Uma coisa comprovada sem nenhum julgamento moral. Agora, vamos colocar um pouco de contexto. Os wet markets eles foram liberados
por volta da década de 70 e de 80 pelo governo central da China por uma simples razão. A razão era milhões, centenas de milhões de pessoas estavam propensas a morrer de fome. O governo chinês, a economia chinesa, não era capaz de prover todo o alimento que se fazia necessário para a maior população do mundo, de mais de 1 bilhão de habitantes, só equiparável à população da Índia. Então, o governo, num sinal de misericórdia, para poupar, era proibido os wet markets, era proibido você caçar, ou fazer uso desses animais ou criar esses animais atípicos para consumo. Mas, num momento de crise, o governo chinês abriu essa possibilidade. Evidentemente que, passadas algumas décadas, e a China se tornou uma potência mundial econômica e começou a ter a possibilidade de alimentar todos os seus habitantes, que a necessidade dos wet markets diminuiu. Porém, em algumas províncias, a questão da fome ainda é crítica até os dias de hoje. Então, de fato, ainda há essa necessidade e, cá entre nós, não havia até a disrupção dessa, desculpa, o disparo, né, de uma pandemia nessas proporções, ainda não havia essa preocupação com relação aos wet markets. Certamente que isso está sendo revisto no governo chinês. Mas o que eu quero colocar para vocês é que não é o chinês que é culpado pelo vírus. Não é o chinês que está causando sofrimento para nós, assim como não era o judeu que estava causando a peste bubônica ou qualquer outra coisa, ou feitiçarias, etc. Infelizmente, foi o contexto onde eles viviam, que poderia ser também um contexto que nós pudéssemos estar vivendo, tá? Se o Brasil também adotasse alguma coisa nesse sentido, se tivesse algum risco de fome em números alarmantes. Então não é uma coisa inerente ao chinês, tipo assim, esse chinês está de sacanagem, está comendo morcego. Não é isso. Isso foi um ato de misericórdia do governo por conta das necessidades de alimentação. Certamente que eles estão tomando agora as medidas para que existam outras formas de dar alimento ao povo. Mas a gente não pode culpar chineses, ou pior ainda, encontrar um oriental aqui, como eu já ouvi no início da epidemia, teve pessoas gritando com orientais, não sabia nem se era chinês, coreano ou japonês, no metrô, etc. Então, assim, isso é uma coisa que realmente assim, é completamente não judaico, né? Já que no início dessa aula a gente falou que culpar o estrangeiro, né, está exatamente, diametralmente contra um mandamento da Torá, que é amar o estrangeiro, tomar conta do estrangeiro. Vocês querem ver um exemplo? Existe na Torá uma promessa, a promessa de Deus de que, da mesma forma que nós cuidarmos dos 4 queridos de Deus, assim também Deus vai cuidar dos nossos 4 queridos. Os nossos 4 queridos são os seguintes: nossos filhos, nossa filha, nosso filho, nosso companheiro ou companheira e nosso amigo ou amiga. Tá bom? É um grupo de afeto assim muito, muito grande em torno de nós. Agora, quais são os 4 queridos de Deus? São o órfão, a viúva, o levita e o estrangeiro. Parece um pouco fora de contexto o levita, mas eu dou um pouco de contexto. O levita ele era proibido de ter terras em Israel. Deus fala que ele não vai ter um território, né? A tribo de Levi,
da onde deriva a tribo dos sacerdotes, dos Koanim, não tinha direito a terras em Israel. Então eles viviam realmente da caridade, dos presentes, né, obrigatórios que as outras tribos forneciam, presentes agrícolas, sabendo que na época antiga a única fonte de riqueza, de fato, era ter terras para poder cultivar. Então nesse contexto aqui está o levita. O órfão, acho que é autoexplicativo, né, uma pessoa que, lo além, perdeu o pai e a mãe, realmente está numa situação de desamparo. Uma viúva, maior desamparo ainda do ponto de vista emocional. Mas o quarto que é mencionado é justamente o estrangeiro, aquele que é diferente de você e que você precisa desenvolver empatia e compreensão para não fazer, não cair em correlações espúrias, e acolhê-lo sempre que for necessário. E finalmente eu faço uma homenagem aqui a um tio meu, um tio muito, muito querido, irmão da minha mãe, chamado Eduardo Mograbi, pai da Gabriela Mograbi e da Esther Mograbi, que uma das lembranças que eu tenho mais queridas assim no meu coração é que a gente fazia uma brincadeira, né, quando eu era muito pequeno, e ele me explicava muito assim, com alguns detalhes, a questão da. Ele gostava muito do psicanálise, né? Até hoje ele é administrador, mas tem formação também em psicanálise lacaniana. E ele falava o seguinte, que a raiz das neuroses é a comparação, né? Sempre que você sofre de neuroses decorre de uma comparação, tipo, aquela pessoa merece mais do que eu, ou eu mereço mais do que aquela pessoa tem isso, eu não tenho aquilo, etc. E ele falava algumas regras para a gente se defender da neurose. E a regra número 1, que eu guardo no meu coração e eu vou guardar para o resto da minha vida, era a seguinte: regra número 1, não culpe os outros. E a 2 era engraçada também, que era uma derivação do 1, né? Era como se fosse assim, regra número 2, volte à regra número 1. Mas era, não pense que os outros estão fazendo coisas diretamente para te prejudicar. Então eu encerro essa aula com essa homenagem, com muito amor no coração pelo Eduardo Mograbi, meu tio querido, que desde da minha tenra infância me ensinou isso, tá bom? Um grande beijo, Eduardo, tio Eduardo, se você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Tudo de bom para vocês. Amanhã é sexta-feira. Shabbat Shalom para todos.